Este vídeo é um oferecimento da Amazon, onde você encontrará todos os livros ambientados no universo das crônicas, bem como os mais incríveis produtos relacionados às crônicas, a Game of Thrones e a House of the Dragon, sempre com os melhores preços. Para conferir, basta clicar nos primeiros links na descrição abaixo. Comprando através deles, você estará me ajudando a produzir diariamente e tornando o MGF cada vez mais forte. Saudações a todos e sejam bem-vindos a mais um MGF História, e um muito especial. Precisei dar uma pausa no meu conteúdo tradicional de alta fantasia e fantasia no geral, pois o momento que vivemos agora é histórico e não pode ser ignorado. Todos que vêm acompanhando a internet ou os noticiários ultimamente já estão cientes de que a Ucrânia foi invadida há cerca de 3 dias por forças russas enviadas pelo presidente Vladimir Putin, por uma série de razões que vamos compreender melhor neste vídeo. Rússia e Ucrânia são ambas descendentes de uma mesma entidade política medieval conhecida como Rus de Kiev, que existiu durante a Alta Idade Média e dominou a região que hoje compreende principalmente a Ucrânia e a Bielorrússia, outra nação moderna derivada dessa entidade. Sendo assim, a ligação entre esses dois países sempre foi muito grande, em vários sentidos, ainda que não tenha sido sempre amistosa, tal como presenciamos agora. Durante centenas de anos, a Ucrânia fez parte do Império Russo, e após as revoluções socialistas que varreram essa porção do mundo, já na fase final da Primeira Guerra Mundial, a nação foi reincorporada como uma república soviética, servindo como um dos diversos estados tampões que isolariam o coração do Império Soviético de seus inimigos potenciais vindos do Oeste. Durante a Segunda Guerra Mundial, os exércitos alemães se utilizaram dos caminhos da Ucrânia e de outros países da região para avançarem em direção a Moscou e aos campos de petróleo do Cáucaso, e depois foram repelidos pelos mesmos caminhos, convencendo ainda mais os líderes soviéticos de que estados tampões fortalecidos eram cruciais para a proteção da União Soviética contra novas invasões vindas do Ocidente. Nesse contexto, países como a Ucrânia se tornaram cruciais para o plano de defesa da União, e por isso, a sua manutenção sob a esfera de influência de Moscou sempre foi tratada como uma das máximas prioridades. Isso não se alterou mesmo com a queda do comunismo e com o fim da União Soviética, no início dos anos 90, pois os russos continuaram a priorizar a manutenção de uma linha de estados quase fantoches ou fortemente influenciados por si entre seu território e o território das nações da OTAN, a Organização do Tratado do Atlântico Norte, um acordo de mútua defesa entre os estados-membros que representa hoje a maior ameaça à Rússia desde os tempos da Guerra Fria. Reside aí a primeira motivação da invasão à Ucrânia: impedir a todo custo a entrada do país neste bloco de defesa, pois uma Ucrânia na OTAN significaria que bases e militares de países do bloco, em especial dos Estados Unidos, estariam estacionados logo ao lado das fronteiras da própria Rússia, um desastre para o planejamento estratégico de Moscou. A esperança russa é de que, com uma vitória militar esmagadora, seja possível forçar a Ucrânia a se manter distante do bloco ocidental e da OTAN, mantendo o país em sua esfera de influência. A segunda razão que podemos citar para explicar a conduta do país é a necessidade da popularidade do próprio líder russo. Putin, apesar da identificação de seu cargo, não é um presidente eleito por vias democráticas comuns, mas sim um autocrata que vem governando o país de forma quase incontestável desde o final dos anos 90. E como todo bom ditador, um dos pilares de sua força reside justamente na capacidade de manter sua alta popularidade junto ao povo, e não existe nada que inspire mais o sentimento de união e nacionalismo do que uma operação militar contra outra nação, no mais puro sentido nós contra eles, incitando na população mais exaltada um sentimento de orgulho patriótico que os permite relevar ou até mesmo ignorar por completo os problemas internos do país e os desmandos autoritários de Putin, em nome de um chamado bem maior para a nação. Russos e ucranianos, apesar dos muitos laços culturais, sempre foram rivais históricos na região, e uma invasão à nação vizinha captura as mentes e os corações daqueles nacionalistas mais exaltados, especialmente ao se considerar a justificativa usada por Putin de que tal invasão se deu, em parte, para proteger os russos étnicos que vinham sendo atacados em regiões como Luhansk e Donetsk, conhecidas pela forte presença de grupos separatistas pró-Rússia. Ironicamente, uma justificativa similar foi usada por Adolf Hitler em pessoa para explicar sua invasão à Polônia em 1939, que deu um início formal à Segunda Guerra, mostrando os ecos que existem dentro dos discursos dos tiranos através da história.
O terceiro motivo que explica a decisão russa de invadir a Ucrânia é a simples anexação territorial e a garantia de controle sobre regiões tidas como estratégicas para o país, em especial a Península da Crimeia, que já havia sido invadida em 2014 e continuava sob a jurisdição russa, tendo sido anexada. A Crimeia representa a garantia de acesso dos militares russos aos portos como o de Sevastopol, em águas mais quentes do Mar Negro, em contraponto aos portos em outras partes do litoral do país, cujas águas tendem a congelar durante alguns meses do ano, por se encontrarem muito a norte, fazendo com que se tornem muito difíceis de usar ou totalmente inviáveis nesses períodos, reduzindo ou freando por completo a capacidade russa de projeção de poder. Dessa forma, manter a Ucrânia como um estado favorável a Moscou ou mesmo como um estado fantoche é crucial para garantir o acesso russo a esses portos de águas quentes, fazendo com que avançassem suas tropas para garantir tal acesso. Pois bem, tendo falado a respeito dos motivos que levaram os russos a invadirem, outra pergunta vem à mente de pessoas em todo o mundo, inclusive no Brasil. Por que é que as democracias ocidentais não respondem a essa agressão com força? A resposta para isso é simplesmente elas não podem, ao menos não diretamente. A Rússia não é apenas a maior potência militar da Europa e uma das maiores em todo o mundo, mas é também a maior potência nuclear do planeta, com mais de 7.000 armas nucleares em seu arsenal, o que tornaria uma guerra direta contra ela e qualquer outra potência nuclear, como os Estados Unidos, uma garantia de destruição de toda a vida humana na Terra. Isso mantém tanto os Estados Unidos quanto a OTAN em si de mãos atadas, e o fato de a Ucrânia nunca ter tido a chance de aderir ao bloco para começo de conversa apenas complica essa questão. Quanto à União Europeia em si, vale apontar que o líder do bloco, a Alemanha, nação mais rica e poderosa da União, depende pesadamente da Rússia para suas importações de gás natural, sendo tanto para gerar eletricidade quanto para o aquecimento dos interiores dos prédios no país, em especial durante o inverno, sendo portanto uma commodity vital para os alemães. Os russos, naturalmente, sabem disso e podem usar suas exportações de gás como uma forma de manter a Alemanha distante do conflito, sob o risco de ter seu fornecimento reduzido ou completamente cortado, e a ausência da Alemanha em uma possível coalizão faz toda a diferença. Atualmente, a capital da Ucrânia, Kiev, se encontra cercada e a Rússia, que mobilizou cerca de 200.000 militares para essa invasão, parece estar prestes a se sair como a vencedora desta guerra, embora ainda não saibamos bem quando isso se dará. As perspectivas da Ucrânia para a defesa de seu território não são nada animadoras e, em essência, o país parece estar lutando sozinho, apesar do apoio logístico fornecido por diversos países. E parece também próximo a ser derrotado, embora seu presidente, Volodymyr Zelensky, tenha dito que está preparado para mover seu aparato governamental mais para o oeste, caso necessário, para seguir lutando. E quanto a nós aqui no Brasil, o que podemos esperar deste conflito europeu? Bom, naturalmente, nenhum envolvimento direto ocorrerá por aqui. Nosso país não tem alianças militares diretas com nenhum dos dois lados, nem a menor capacidade operacional de lutar uma guerra em outro continente, e por isso mesmo, acredito que os maiores efeitos que sentiremos serão econômicos, com uma crise ainda pior do que a atual atingindo o mundo de maneira geral, o que poderá resultar em mais aumentos de preços e no aumento do dólar. O que o futuro reserva à guerra e à Ucrânia, podemos apenas supor, assistir a tudo à distância e esperar pelo melhor, acreditando que de algum modo a paz possa ser restabelecida. O que você achou deste vídeo? Ele foi útil para o seu entendimento do conflito? Se sim, não se esqueça de deixar um like e de compartilhá-lo com todos aqueles que também querem entender melhor tais eventos presentes. Agradeço a todos pela audiência e os verei novamente no próximo vídeo.